Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou o missionário servo Roberto. Vamos a um estudo para a gente entender a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Em Tiago 1,27 é socorrer o órfão e a viúva. Em Isaías 42, 1, socorrer o órfão e a viúva. Ali, quem vai preconizar a verdadeira religião é o próprio Cristo, como vai dizer lá em Isaías 42, 1. Usando a Bíblia, a tradução Ave Maria, que dá mais simples de entender. Isaías 42, versículo 1. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. A verdadeira religião tem um fundamento. Cristo morre na cruz, nasce a igreja. E é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre de Pedro e de firme igreja. Mateus 16, do 16 ao 19. Eu te darei a chave. O que você ligar aqui será ligado. O que você desligar aqui será desligado. Olha só que interessante. Foi confiado aos apóstolos levar a continuidade da verdadeira religião, para edificar a verdadeira religião. Cristo funda a verdadeira religião e os apóstolos edificam essa verdadeira religião. Socorrer ao órfão e à viúva. Olha só que interessante. Mateus 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra e farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem uma igreja fundada. Tem uma religião para ensinar, para levar às nações. Porque o fundador da verdadeira religião não é homens, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. A maior caricatura de caridade da igreja que Cristo fundou, pode juntar todas as caridades do mundo, não chega nem aos pés da Igreja Católica, Apostólica Romana. Por que católica? Porque é universal, que abrangiu a todos. Olha só. Só na América, 1.900 hospitais, 5.400 dispensórios, 3.700 asilos, 2.500 orfanato. Lá no Oceania, o continente menos melhor de Ilha Pequena, na Austrália, 170 hospital. Olha só, 370 asilo, asilo aos órfãos e a viúva sendo socorrida, as viúvas. 60 orfanatos os jovens sendo acolhidos, os órfãos e a viúva. Na Europa, 1.230 hospital, 7.970 asilo. Tem muitos idosos ali na Europa. 2.370 jardim de infância na Ásia, 1.385 asilo, 2.960 orfanatos na África, 5.000 dispensórios, 260 leprosários. Olha só que interessante. 2.000 jardim de infância e 65 asilo. A maior caricativa do planeta, do mundo, de caridade, é a Igreja Católica. Pode juntar todas essas igrejas protestantes, não vai chegar nem aos pés, porque o fundador dela não é homem, é o próprio Deus. Foi fundada, foi edificada uma igreja, Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1:10, que tem unidade, que só tem um corpo, só tem um batismo, só tem uma forma de orar, uma fé. Efésios 4:5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado. Pela vossa vocação, há uma só esperança, um só Senhor, um só fé, um só batismo. Por quê? Cristo veio para os seus, mas os seus renegaram, os judeus. E foi dada a outro povo que produziu fruto. Como vai dizer ali em Mateus 21:43, foi tirado. Olha só, 21,
Depois disso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá fruto dele. O profeta Daniel profetiza um reino que jamais será fim. Daniel 2, olha só que interessante. Dois 44. Olha o Daniel prefigurando a igreja. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Ó. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele substituirá eternamente. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Porque foi tirado dos judeus, dos israelitas, e dado a outro povo que produziu fruto. Que povo são esses? Olha, Romanos 11, 17, ó. Se algum dos ramos for cortado, exceto a oliveira selvagem, fosse exatado em seu lugar, e agora receba a seiva da raiz da oliveira. Ó. Que interessante. Uma igreja que em João 21, 15, 17, tem Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas, João 21, 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Soprou o Espírito Santo. Quem você perdoar será perdoado. Quem você reter será retido. Porque deu a chave de ligar e desligar a Pedro. Não a esses pastorzinhos que fundam a igreja, fundo de quintal. Tem doutrina, tem liturgia, tem pastoreio, tem sucessão. É um só Espírito, é uma só fé, é um só batismo. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será desligado no céu. Tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Ali em Isaías 22, do 20 ao 23, aquele que tem a chave que vai governar as nações. E ali em Roma, Pedro, ancião, está mandando a carta lá para a igreja da Babilônia. Ó, como tem a comunhão, as comunidades, comunhão com a igreja primitiva, com o pastor Pedro. Olha só, saudamos ali os missionários ali na igreja da Babilônia. Ó. Ao 5.1, eis exorto que dirijo aos anciãos, que estão entre vós, porque sou ancião, como ele, fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis particialmente com ele, daquela glória que se há de manifestar. Olha só, eu ancião, vocês ancião, está enviando a carta lá de Roma, da sede, para lá da igreja escolhida da Babilônia. Olha, Marcos, filho na fé, ó. Os discípulos têm o apóstolo Pedro como pai. 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Olha só que interessante. Então, Pedro é o pai dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido a graça. Em Gálatas 2:9. É só que interessante. Por quê? A igreja que vem da glória, que o fundador é Cristo, não é igreja bagunçada. Não é igreja que auto se unge, apóstolo, bispo, não, meu irmão. Tem tradição, tem magistério. Olha só. Gálatas 2:9. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mim a mão. A mim e Barnabé, em sinal de pleno acordo. Olha só que interessante. A igreja que Cristo fundou, edificou sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, que é uma igreja que tem um parácto, uma só unidade, um só batismo, uma só fé, um só espírito, está em comunhão com as comunidades. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Foi a igreja instituída ali em Jerusalém e foi transferida para Roma,
que é a sede hoje, o Vaticano. Olha só que interessante, cara. Que é a igreja que, primeiramente, Deus construiu primeiro os apóstolos, em 1 Coríntios 12, 28, que é uma só unidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1, 10, ó. Rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento, outras traduções, no mesmo pensar, no mesmo modo, no mesmo falar, no mesmo caminhar. Olha só que interessante. Por quê? Essa igreja é o baluarte. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5, do 25 até o 27. Deus se deu por ela. Que interessante. Porque ali em Atos dos Apóstolos, Pedro, pastor, excomunga o incrédulo lá. Ó. Ele tem autoridade de excomungar assim. Ó. Atos dos Apóstolos 8, 20 a 21. Pedro respondeu: maldito seja teu dinheiro e tu também. Se julgais poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terás direito nem parte algum nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Olha só, excomungando. O cara já tinha batizado o mago ali, Simão, o mago. Foi excomungado. E para ter uma eleição, para suceder outro no lugar de Judas, teve um curso de 120 pessoas. Pedro, porta-voz da primeira pregação, Pedro para edificar a igreja. Converteu mais de 3 mil homens adeptos para a igreja. Essa é a verdadeira religião. A maior obra caricatística do mundo é a Igreja Católica, como citei aqui, ó. Ó, lá na América, 3.700 asilos aos órfãos sendo socorridos, as viúvas, ó, e os idosos. 2.500 orfanatos, ó. 1.900 hospitais. Lá na América, imagina aqui no Brasil, cara. Nem a Universal, nem a Assembleia, nem a Plenitude, nem a Espiritismo, Chico Xavier, chega aos pés da obra de caridade que a Igreja Católica faz. Por que a Igreja Católica é universal? Porque o fundador dela não é homem, não é Edir Macedo, não é Sila Malafaia, não é Rei Soares, não é Agenor Seu Duque. O fundador dela é o próprio Cristo. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Coríntios 12, 12. Romanos 12, 5, se eu não me engano. Dá acesso à igreja que é mística, corpo místico de Cristo aqui na terra, que é a igreja, está em sintonia com a cabeça. Não é um corpo que se amputou, que não tem acesso à cabeça. Tem a chave de ligar e desligar. Tem um pastoreio. Foi tirado de um povo e dado a outro povo. Interessante. Para a honra e glória do Senhor, eu sou missionário Céu Roberto. É um estudo para a gente entender a obra caricatística de caridade da face da terra que a igreja faz. Isso aqui é só um resumo. Só entrar no site ali você vai ver. Ó. A maior caricativa do planeta, do mundo, de caridade. Pesquisa lá, Igreja Católica. Bota qualquer igreja no bolso. Glória a Deus, aleluia.